O recurso mais valioso e raro que alguém pode investir em você é primeiro a atenção, depois a confiança e, por fim, a crença com uma decisão positiva. Eu acho que o mundo mudou muito. Uma das melhores coisas que você pode fazer por alguém é saber ouvir, reconhecer e sorrir. E a maioria das pessoas nem sabe como fazer isso. Eu quero ganhar US$ 1 milhão ou quero conseguir vender isso por 20 milhões. A maioria dos empreendedores, eles lutam de forma não verbal com a pergunta errada. A questão é, mereço esse objetivo? Quando você percebe o quanto mais é possível com tempo, investimento, capital, a pergunta certa é, esse objetivo é digno de mim? Essa é uma conclusão profunda. Por mais de 40 anos, ele ajudou marcas a encontrar lucros ocultos, mudando perspectivas e ampliando impactos. Se alguém pode transformar sua ideia de $1 em um negócio de 100 milhões, é ele. Todo mundo deveria ter essa predisposição favorável, ganhando, perdendo ou empatando em qualquer transação que fizer. Agora, você... Não espere o dinheiro trocar de mãos antes de começar a investir no outro lado. Jay, se você tivesse que descrever o que faz para viver, como descreveria seu trabalho? Vou responder com uma ressalva. Eu ensino as pessoas a mudarem seu posicionamento de uma proposta única de venda, que pode ou não ser atraente para uma vantagem que é mais atraente, para uma vantagem preemptiva que é ainda mais atraente, para uma monopolista, não consigo falar, é monopolista que é muito para então buscar uma mudança exponencial de jogo. E eu sempre tive dificuldade comigo mesmo quando comecei, era fácil porque eu estava basicamente em marketing e publicidade e apenas geração de receita. E costumávamos dizer que basicamente ele é o especialista supremo em descobrir ativos ocultos, oportunidades de lucro negligenciadas, atividades de receita com baixo desempenho, relacionamentos subutilizados, recursos subvalorizados e transformá-los em lucros inesperados significativos e depois convertê-los em fluxos de receita sustentáveis e perpétuos, tudo isso com quase nenhum investimento ou risco. Hoje eu parei para pensar sobre isso, mas essa era uma definição muito convincente, não foi exatamente articulada dessa forma, mas quando todos ouviram isso foi tipo, nossa, eu quero saber mais. Então, se você olhar para trás, quero dizer, você já trabalhou com milhares, provavelmente dezenas de milhares de empresas, milhares de setores até agora. Se você olhar, só para dar uma ideia de como o cenário dos negócios mudou bastante desde quando você começou a construir empresas, e talvez até contar um pouco sobre esse ponto de inflexão na sua vida que te levou a querer crescer, gerar receita, vender, mas o que mudou desde que você começou. Bem, quero dizer, deixe-me esclarecer, você está me pedindo para contar um pouco da minha história de origem, sim? Um pouco da história de origem. A história é realmente fascinante de uma forma, de uma maneira inicialmente triste, mas depois positiva. Então, eu me casei pela primeira vez aos 18 anos, tive 2 filhos aos 20, sem educação. Ninguém realmente se importava. E eu tinha necessidades de alguém de 40 anos aos 20. Só recebi oportunidade de empreendedores interessantes no esquema coma o que você matar. Sem salário, só ganhava se tivesse desempenho e ficasse com parte da venda, do ativo, do negócio ou do canal de distribuição. Senão, nada feito. Tudo era baseado em resultados, o que foi uma fórmula maravilhosa e formativa. Preconceito atitudinal que adquiri, mas como não ligava para o tempo, costumava fazer 5 ou 6 coisas ao mesmo tempo e, por sorte, 2 dinâmicas diferentes se encontraram. A primeira era minha atração por empreendedores, mesmo os mais duros. Eles eram pessoas que tinham encontrado nichos, lacunas em seus mercados que estavam preenchendo, ou tinham percebido que os produtos e serviços que estavam sendo oferecidos no nível em que eram oferecidos não eram ideais, e eles realmente estavam levando isso a um patamar muito mais alto de valor para o seu público. Na época eu não entendia, mas absorvi isso por osmose.
Agora, como eu fazia 5 ou mais coisas ao mesmo tempo, o tempo todo, eu tive muita sorte porque escolhi nunca fazer isso na mesma indústria, onde isso se tornaria apenas inimaginavelmente valioso foi depois de cerca de 10 atividades diferentes em 10 setores não relacionados. Tive uma realização profunda há muito tempo, no início da minha carreira, que pessoas de um setor desconhecem como outras, pensam, agem, comercializam, criam estratégias e buscam fontes, segundo Scott D. Clary. Eles não têm o mesmo modelo de negócio nem os mesmos veículos de acesso, que são a mesma criação de valor. Eles não têm os mesmos processos, sistemas, e ainda assim você pode pegar derivados de cada um deles e aplicar em indústrias onde todos estão fazendo a mesma coisa do mesmo jeito. Meio que seguem a manada, e isso foi explosivo. E quando eu tive essa percepção, passei a analisar os principais fatores comuns e impulsionadores das indústrias, e então os sobrepus. A falta de até mesmo entendimento, né, ou de compreender qualquer um desses fatores nas indústrias em que estive, eu percebi, Eureka, e criei algo chamado visão de funil versus visão de túnel, e comecei a aplicar basicamente coisas básicas nas indústrias em que eu estava, e eu era aquele cara, tipo, não consigo nem falar. E o que eu quis dizer era na terra dos cegos, e isso foi explosivo, e foi assim que comecei. E então, quando percebi isso, eu estava empolgado, queria aprender tudo o que pudesse, sobre tudo o que pudesse, sobre todas as indústrias que eu pudesse, para que eu pudesse integrar isso ao tecido do meu método, para que eu tivesse isso. Minha aljava tinha tantas flechas opcionais que não havia competição. Essa é a história de origem. Não, é uma boa história de origem. É interessante porque acho que até minha pergunta era dupla. Queria saber sobre sua história de origem e também como você percebeu mudanças ao trabalhar com empresas, já que muita coisa mudou. Mas eu também acho que aquela sabedoria que você tinha quando estava começando ainda não é tão comum. Acho que há muito que podemos aprender com outras indústrias nas quais não vivemos, porque somos tão míopes e temos viseiras para os nossos próprios problemas e não olhamos para fora em busca de todas essas ideias diferentes que podem nos ajudar a crescer ou a escalar. Acho que os empreendedores ainda têm esse problema hoje em dia. Sim, e eu vou te contar o ponto de inflexão, mas vou te contar mais uma coisa, e isso é só para você desenvolver da maneira que quiser nessa entrevista. Então, só isso já foi algo profundo no meu desenvolvimento de carreira, mas o que se tornou um segundo nível de, acho que eu chamaria de uma espécie de profundidade turbinada, foi que eu tive o privilégio de ajudar cerca de 300 especialistas de classe mundial ao longo dos últimos 30 ou 40 anos. Ninguém me procurou, Scott, para pedir ajuda com metodologia. Já dominavam isso. Eles vieram pedir ajuda para conquistar mercados mais altos e concretos. Percepção de valor. Eles vieram até mim para conseguir correlacionar e concretizar coisas abstratas. Eles vieram até mim com o desafio de como traduzir o que eu faço para mostrar o impacto de forma mensurável, seja em receita, produtividade, economia de despesas ou vantagem competitiva. Mas eu tive que aprender uma versão condensada, ou, na verdade, um curso rápido sobre cada uma das metodologias deles. Então, a base de conhecimento da qual pude me aproveitar entre todas essas experiências, e agora já são mais de 1.000 setores e todos os especialistas, não sabe, os Stephen Covey, M. R. Covey, os Tony, todas essas pessoas, Tony Robbins, e eu ajudei o número um. E não estou dizendo isso de forma arrogante, apenas clínica. Eu ajudei o maior especialista em Six Sigma, o maior especialista em teoria das restrições, o principal cara que criou a otimização de melhoria de processos ao longo da minha carreira. Então, todo esse conhecimento foi comprimido e armazenado no meu cérebro para acessar para os clientes. Então, minha visão de mundo é muito profunda, ampla e muito abrangente. É muito parecido com um golpe de gato. Agora, se em relação às mudanças, tudo mudou, provavelmente ainda mais nos últimos 2 ou 3 anos. Obviamente, a internet mudou.
Obviamente, o preconceito das pessoas em passar a maior parte da vida online ou nas redes sociais mudou tremendamente. O fato de que tudo era público e o fato de você poder criar expertise e popularidade sintetizadas à vontade mudou. E eu acho que o consumidor perdeu a capacidade de discriminar. Você já enfrentava competição mundial? Quando comecei era bem interessante. Eu era a única pessoa que ajudava quase todos os grandes influenciadores no setor empreendedor, não corporativo, mas empreendedor. E eu fiz todos eles ganharem quantias muito significativas de dinheiro e aumentei seu sucesso, crescimento e postura. Então, eles sempre estavam muito dispostos a promover, endossar e defender meus atributos. Mas então, quando a internet chegou, todo mundo e seu irmão podiam simplesmente pegar a propriedade intelectual de qualquer um, atribuir a si mesmos, basicamente mostrar uma foto deles mesmos, com seu jato alugado e sua acompanhante atraente. Namoradas de 18 anos e suas mansões alugadas, e havia muita gente que ficava realmente impressionada com isso. Infelizmente tem outro lado, mas eu acho que é positivo. Isso deu origem a muitos, vou chamar de pôneis de um truque só qualitativos. Nunca houve tantos especialistas quando comecei, e eu faço isso há muito tempo. E eu fico impressionado com a expertise de nicho que as pessoas conquistaram, especialmente agora que a tecnologia permite isso. E eu acho que também há um lado positivo nisso, que agora, sem precisar levantar US$ 1 bilhão e sem precisar de 1.000 pessoas, você tem a capacidade, usando tecnologia, seja inteligência artificial ou alguma outra ferramenta ou solução alavancável, de ser muito competitivo sem precisar ter uma grande estrutura ou uma equipe enorme. E eu acho isso maravilhoso, né? Mas eu acho que o mundo mudou drasticamente. O que mais me frustra é que, provavelmente, o ativo mais precioso e limitado que você pode conseguir que alguém invista em você é, primeiro, a atenção dessa pessoa, depois, a confiança e, por último, a crença no que você está defendendo, de que você realmente merece ser confiado e receber a decisão positiva dela. Eu acho que o mundo mudou muito. Qual é o insight para alguém que está construindo um negócio, entender o estado atual do consumidor e como capturá-lo e vender para ele da maneira correta? Bem, e você estudou parte do meu trabalho. Eu tenho tanto material que seria improvável pensar que você estudou tudo. Uma das primeiras coisas pelas quais fui fanático foi a estratégia de preeminência. Digo isso para ir direto à resposta, não para sair do roteiro. Na verdade, a gente nem chegou lá ainda, e essa era a primeira coisa que eu ia abordar, mas aí você começou a ficar interessante, então eu adiei um pouco. Isso se correlaciona aqui. Então eu estudei, quer dizer, eu sou tipo um estudante oculto da condição humana. Então estudei por anos enquanto fazia isso, sabe? As pessoas que são preemptivas e proeminentes. E eu fui de pessoas que tinham grande importância, eram proeminentes, então procurei por uma pessoa preemptiva, então olhei para proeminente, foi algo muito. Acredite, se você observar gradientes, e eu estudei isso, não sou matemático, mas poucos percebem todos, e sou um exemplo clássico de déficit de atenção em adultos. Pareço um mosquito pós-lobotomia, então vai ter que me tolerar saindo do roteiro comigo e com você. Mas estudei e todo mundo fala sobre o moonshot 10 vezes maior. Vou falar sobre proeminência em breve. O moonshot 10 vezes maior, crescimento exponencial. Estudei um pouco sobre isso e muitos não percebem que, em matemática, há gradientes acima da exponenciação chamados hiperoperações, tetration, hexation, heptation, pentation, octation e outros. E você nem conseguiria correlacionar, seria como ir ao infinito ou além, e a questão é que realmente dá para elevar a performance muito mais com o mesmo tempo.
esforço, oportunidade, capital, acesso ao mercado, capital humano, etc. Voltando à sua resposta ao consumidor, criei isso após estudar muitas pessoas que operavam nesse nível. No mundo da preeminência, havia neles algo profundamente diferente. Vou te enviar uma apresentação sobre isso, você vai adorar e pode compartilhar com quem quiser. Havia muitos aspectos, mas aqui vai um resumo. Levaria 3 horas para explicar tudo, mas basicamente eles eram os conselheiros mais confiáveis da categoria. A única solução viável a qual você podia recorrer. E o motivo era que eles não davam apenas informações, não tentavam vender. Eles sempre procuravam aconselhar e dizer ao mercado o que achavam que era do melhor interesse do mercado, independentemente disso ser ou não do interesse da empresa. E, em segundo lugar, independentemente de o consumidor comprar ou não o que eles aconselhavam, no processo, né, e na combinação, na qualidade, na consistência do que eles aconselhavam, eles sempre diziam o que acreditavam ser do melhor interesse. Eu costumava contar uma história. Se você viesse à loja de água engarrafada e bar de água do J. Abraham e me pedisse metade de um copo de água e eu pegasse seu dinheiro sem antes verificar se você sabia que seu corpo precisava de mais 7,5 disso diariamente. Scott D. Clary para seu corpo funcionar, seu celular, saúde, para que sua criatividade esteja no auge, para que sua digestão, sua excreção, tudo funcione para sua estabilidade, para seu nível de estresse. E eu não fiz questão de garantir que você soubesse disso, independentemente de você aumentar sua compra comigo ou não, eu estaria te prejudicando. Estou falando sobre ser preeminente. Se você viesse a cada 2 dias e comprasse 8 copos, mas eu não garantisse que em algum lugar, não necessariamente comigo, você estivesse recebendo os outros 8 e não fizesse questão de garantir que você soubesse o que eu acreditava ser do seu melhor interesse, eu estaria roubando de você. Então, a primeira coisa para ser preeminente é ser visto como o conselheiro mais confiável. A única fonte possível ou lugar ao qual você poderia recorrer. E isso só é possível fazendo isso. O próximo é entender e colocar em palavras o que seu público-alvo quer e não quer, de maneiras e em dimensões que ninguém jamais articulou. E você não pode fazer isso se não se aprofundar de verdade para entender. E posso te contar depois uma maneira que qualquer um pode fazer isso. Eu chamo de mente do alvo. E essa é outra metodologia que desenvolvemos. O próximo é que você basicamente quer garantir que, não importa em qual setor ou indústria você esteja, você não caia no erro de se apaixonar pela sua empresa, pela empresa que mais cresce, pela revista Inc., pela Fortune, pela Russell 1000, ou de se apaixonar pelo seu setor ou pelo seu produto. Apaixone-se pelas pessoas que atende. Você tem 3 tipos de clientes. E você quer chamá-los de clientes porque, se eu te chamar de consumidor, se você procurar Scott D. Clary no dicionário Webster, é alguém que está comprando uma mercadoria ou um serviço. Se eu te chamar de consumidor, mas quero ser o principal, o que estou dizendo implícita ou explicitamente é que sou uma mercadoria marginalizada. Eu sou sortudo pra caramba, você está lidando comigo e não com meu concorrente ou uma alternativa se eu te chamar de cliente. Se você procurar, é alguém que está sob o cuidado, o bem-estar e a proteção de outro. Possui conotação fiduciária. Quando eu me vejo sendo seu conselheiro mais confiável e vejo minha responsabilidade e entendo que todo mundo na empresa vê isso e estamos em uma missão e uma cruzada em nome daquele mercado, do cliente potencial e vemos nosso papel como sendo integral, não importa se atendemos o telefone, se conseguimos enviar o pacote mais rápido, tudo isso ajuda a alcançar nosso propósito. Isso é muito profundo. Outra coisa é que
Literalmente, você tem que parar de pensar de forma transacional. Se eu penso que vendo água e não penso no que acontece quando essa água é adquirida por você e começa a servir ao seu corpo, então eu me marginalizei. Um bom exemplo, e você pode me interromper se quiser, porque eu posso me empolgar, posso sair do roteiro, não. Não, pode continuar e me conte o outro exemplo. Eu vou. Vou te dar um ótimo exemplo e você sabe, pois já falamos fora do ar, já ajudei milhares de indústrias pelo mundo. Então eu tenho muita experiência nisso. Já tive o maior construtor de casas para compradores iniciantes em todo o México. Eles tinham 87 instalações, eles tinham 3.000 vendedores. Eles faturavam bilhões, eram negociados nas bolsas de Nova York e do México e buscavam grande inovação. Então, eu realmente fui até lá e passei um tempo não só com a gerência de vendas, mas com muitos dos vendedores. Perguntei o que faziam e responderam: vendemos casas para famílias comprando o primeiro imóvel. Não sei se o mercado de casas para quem compra o primeiro imóvel ainda é igual, pois faz 3 ou 4 anos que não volto. O governo tinha uma política de que, se você trabalhasse para uma empresa legítima que pagasse impostos, eles fariam o seu pagamento inicial e estruturariam as suas prestações da hipoteca de acordo com a sua renda, para que você pudesse pagar uma bela casa em um novo empreendimento com muros de segurança, com todo tipo de instalações maravilhosas, piscinas, etc. Era em áreas novas e excelentes, onde havia professores dedicados. Agora coloque isso no contexto. Essas pessoas disseram: nós vendemos casas novas, vendemos casas para quem está comprando pela primeira vez. Eu perguntei: o que acontece quando alguém compra uma casa pela primeira vez? Ninguém perguntou isso a eles. Eu disse: vamos analisar. Primeiro, um casal normalmente só tinha duas opções. Ou morava em uma área ruim, em um apartamento que não era nada propício para um bom ambiente para a esposa, não era propício para um bom ambiente para os filhos, e o marido não teria muito orgulho, ou morava com os pais que micromanipulavam a família, e isso seria terrível para o relacionamento entre marido e mulher, para a criação dos filhos, etc., porque os avós tentariam educar os netos. Marido, esposa e filho, ao se mudarem para um novo empreendimento, sentem orgulho de serem proprietários. A casa é linda, o marido percebe que seu trabalho valeu a pena, se dedica mais, recebe promoções e aumenta a renda. A esposa e os filhos convivem com pessoas de qualidade. A chance de sucesso deles cresce muito. Os professores são jovens e ainda querem ensinar. Eles não estão desiludidos nem endurecidos com todo o processo. Mais importante ainda, eles estão construindo um patrimônio que lhes dará segurança pelo resto da vida. Se eles não puderem pagar, podem alugar e fazer com que outra pessoa pague por eles. Se eles conseguirem quitar e seus pais morrerem e eles herdarem a casa, agora eles têm um patrimônio que lhes proporcionará uma aposentadoria ou qualidade de vida melhor, ou ainda pagará para que seus filhos tenham a educação dos sonhos em qualquer lugar que quiserem. Passei por tudo isso e muito mais. Disse: você não vende só casas para compradores de primeira viagem. Você transforma a vida de famílias inteiras. E toda manhã começávamos o dia dizendo: quantas vidas vamos transformar hoje? Usar o aspecto positivo foi revolucionário. Só estou te dando alguns exemplos. Eu ia dizer que muita dessa estratégia depende de você desafiar a percepção do cliente. Ao desafiar um pouco a visão de mundo deles, você ganha confiança. Porque se uma empresa é apenas transacional, então ela só aceita o que o cliente quer e vai vender isso para ele. Mas essa estratégia preeminente parece desafiar para que você não apenas entenda o que seu cliente quer, você também tenta fazer com que eles vejam o mundo por uma perspectiva diferente. E então essa seria a sua empresa. Isso é justo? É uma dualidade. É tentar enxergar seu negócio por uma perspectiva diferente, mas também é tentar fazer com que as pessoas vejam você em contraste com todos os outros. Se pensar bem, é dividir para conquistar, a todos e a você. Obrigado. E você sabe, nós temos, quero dizer que estou falando de algo que é muito sofisticado,
quando você executa, mas isso é só uma das cerca de 97 metodologias que oferecemos. Mas o que tentamos fazer sempre que há muita concorrência, um cenário competitivo, e estamos tentando fazer com que alguém seja muito preventivo quando as pessoas os desafiam sobre outra pessoa, nós não dizemos: ah, o Scott é um canalha miserável, ele é nojento, o trabalho dele é uma porcaria. Em vez disso, sempre dizemos: olha, há muitas pessoas de qualidade no nosso setor, conhecemos todos os bons profissionais, homens e mulheres, eles trabalham muito, seus produtos são muito bons, suas equipes são muito dedicadas e eles oferecem um bom valor. E então acrescentamos o ponto em que a ficha cai ou o tijolo cai sobre o que eles fazem, mas nem jogamos nesse mundo, operamos no nosso relacionamento com você, em como desenvolvemos nossos produtos ou serviços, no que estamos comprometidos a entregar e em como vamos além das expectativas, em como basicamente projetamos tudo como se fosse para nós mesmos, em um patamar muito mais elevado. Então, nem nos vemos sendo comparados. E você faz coisas que são muito diferentes do que a maioria faria se estivesse competindo. Qual seria o melhor exemplo que você já viu de alguém estabelecendo preeminência? Então, um empreendedor que está ouvindo isso está tentando pensar: ok, como eu faço isso no meu negócio? Qual seria um bom modelo a seguir? E eu queria ter meu antigo material aqui, porque eu tenho uma lista de 30 empresas que vão direto ao ponto, mas se você pensar bem, bom, eu não sei se há crime. Qual é a empresa de calçados que ele morreu? Qual empresa de calçados Tony Hasse fundou antes de falecer? Você sabe, se eles não tivessem o que você queria, eles encontrariam para você e te diriam onde conseguir. Ah, antigamente, eu não sei se o Ritz-Carlton ainda faz assim, porque eu raramente fico lá, mas eles faziam qualquer coisa que você precisasse, muito além do normal. São pessoas dispostas a se destacar no atendimento a você de maneiras que sabem que importam, que mais ninguém faz. Não é só estar disposto a fazer, mas também ter percepção, perceptividade, ou seja lá qual for a palavra, o suficiente para realmente perceber que isso tem um impacto profundo. Tenho numa lista deles e desculpe, falo sobre tantas coisas que acabo criando. Não, eu vou encontrar. Estava procurando, tentando achar. Se você olhar, nós temos algo sobre preeminência, e se você olhar, está em 2 ou 3 slides que eu te dei, e há aquele que está. Se eu te dei um slide sobre os 7 passos para criar riqueza, riqueza nos negócios sem risco, tem cerca de 10 ou 12 exemplos que são tão gritantes que você simplesmente vê e diz: Uau! E o único motivo, peço desculpas à sua lista de espectadores, foi que Foi a Zappos. Aliás, foi a Zappos. sim, mas se você quisesse algo e eles não tivessem, em vez de dizer, ah, nós não vendemos isso, obrigado por ligar, eles diziam, deixe-nos descobrir quem vende isso para você e deixe-nos te passar um link para o site deles. Quero dizer, eles faziam isso, eles eram preeminentes porque estavam comprometidos com a melhoria, o bem-estar do cliente. Uma das coisas que eu não disse é o seguinte: eu não vou deixar você comprar mais do que deveria, em mais qualidade ou quantidade do que deveria. Eu não vou deixar você comprar menos. Eu não vou deixar você comprar só para que eu possa lucrar. E quando você muda sua mentalidade e toda a sua equipe está nessa missão, nessa cruzada, e eles não são transacionais, eles vivem do jeito que você vive, com a mentalidade de saber como o seu produto ou serviço impacta a vida ou o negócio de alguém. E você pode levar isso de forma muito sofisticada, mas também pode aplicar a um vendedor de sorvete no Central Park, que faz de tudo para ter o sorvete e as casquinhas mais deliciosas, e ele sabe ou ela sabe que por 20 minutos na vida adulta muito estressante de alguém, eles proporcionam um ambiente seguro e que remete a um tempo que era alegre, sem estresse, um, tranquilo, e oferecem a essa pessoa a chance de ter uma ótima experiência e sorrir.
Uma das melhores coisas que você pode fazer por alguém é saber ouvir, reconhecer e sorrir. E a maioria das pessoas nem sabe como fazer isso. É algo muito básico, mas acho que ficamos tão presos em buscar métricas, números e KPIs que esquecemos, no fim das contas, quem estamos realmente atendendo. Então eu estudei isso. Estudei demais para mim mesmo, mas percebo que há KPIs e OPIs. KPIs são 5 ou 6 fatores que todos observam. OPIs são todos os fatores nucleares interrelacionados, pontos de impacto, fatores de alavancagem que existem e se conectam a uma atividade. E se você entende isso, cada um deles pode ser melhorado, aumentado, multiplicado, e a maioria das pessoas nem sequer olha para isso. E não começa no início, começa antes da primeira milha, continua depois da última milha, e na empresa média, se você olhar apenas para o sistema de receita, há algo entre um mínimo de 11 e um máximo de 51 fatores de impacto interrelacionados que ninguém realmente mede, reconhece ou tenta melhorar. E estávamos conversando antes que eu entendo uma dualidade de, e não estou dizendo isso para parecer legal, é só que fui exposto a tantos pensadores mais amplos que, se eu não retivesse um pouco do conhecimento profundo deles, eu seria burro. Mas a maioria das pessoas nem pensa em nenhuma dessas coisas. Mas existem vários tipos de maneiras de multiplicar o desempenho de um sistema de receita, de uma equipe ou de vendedores que ninguém ensina, e é quase uma tragédia, pois você perguntou por que entrei nisso. Desde que parei de voltar ao passado, não quero te usurpar, só estou dando uma resposta atrasada. Então, depois de um tempo, ouvi falar de empreendedores e CEOs que estavam se esforçando ao máximo e aceitando uma fração do impacto, o resultado, a contribuição, o sucesso que o esforço, a oportunidade, os recursos, o capital, a equipe que eles estavam empregando poderiam produzir, porque eles estavam vivendo no que eu chamaria de um mundo muito, muito linear, preso à tradição, um tipo de mundo incremental. E eu comecei a tentar criar o que agora chamo de empreendedor exponencial, que basicamente entende que você pode trabalhar na geometria do seu negócio e que você tem um espectro quase inimaginável de pontos de alavancagem que pode melhorar de forma segura, rápida e fácil, e quando eles funcionam juntos, é algo muito explosivo. Agora, desculpe, acabei me desviando do assunto. Não, claro, sem problema, porque eu sei que você já falou sobre crescimento geométrico versus linear, e sei que isso é uma das peças-chave do seu trabalho, onde você descobriu que os empreendedores estavam basicamente desbloqueando menos de 10% de toda a oportunidade que tinham em seus negócios. Quais você considera os principais pontos cegos dos empreendedores em seus negócios? Bem, quero dizer, vou te contar o que eu descobri. Então, todos ensinam a avançar, nós discutimos isso. Todos buscam uma jogada exponencial, um tiro na lua, mas o que eles realmente não te contam é que para fazer isso, é isso que você precisa fazer. Geralmente, isso precisa ser impulsionado por tecnologia sofisticada. Se não for algo do qual você realmente tenha conhecimento, vai ter que encontrar todos os especialistas que entendem as partes combinadas disso. Você terá que pagar a eles uma retenção muito significativa. Você vai então ter que alocar muito tempo e dinheiro para equipes de apoio para fazer isso. Você vai ter que escolher o aplicativo e torcer muito para estar certo. Você precisará manter o negócio funcionando normalmente. Vai ser como construir a sua própria casa personalizada, Scott D. Clary. Vai levar mais tempo, custar mais do que você pode imaginar e provavelmente não vai funcionar do jeito que você quer. E você vai ter que financiar isso de 3 maneiras: tirando do fluxo de caixa, o que vai limitar o seu negócio regular, pegando empréstimo, o que vai limitar o seu fluxo de caixa, ou diluindo, o que vai limitar a independência que você quer para o seu negócio, porque você não quer diluir até ter um ativo que tenha explodido, para que o múltiplo esteja lá. Se, em vez disso,
você perceber que dentro de qualquer negócio existem vários pontos de alavancagem que você pode aumentar, impactar e multiplicar, geralmente sem investimento ou risco adicional. E cada um deles oferece um aumento de desempenho que se traduz em novo fluxo de caixa e receita que podem ser usados lá na frente para financiar essa receita. Todo mundo quer multiplicar a receita por 10, mas é muito mais fácil multiplicar o lucro por 10 e é mais seguro. Não sei se respondi a pergunta porque estava empolgado. Se quiser perguntar de novo, caso não tenha respondido direito, fique à vontade. Bem, quero dizer, o que eu estava procurando, sim, então você está destacando o porquê Isso é difícil. Bem, vá. em frente. Então, a primeira coisa é, e novamente, estou voltando aos meus estágios iniciais, não é algo profundamente novo, mas eu percebi, antes de tudo, que você pode trabalhar na geometria de um negócio. E se você fizesse isso, os resultados seriam desproporcionais à 10ª ou 20ª potência. Primeiro, criei o conceito das 3 formas de fazer um negócio crescer. A maioria das pessoas acha que deve haver uma infinidade de maneiras, mas na verdade existem apenas 3 principais e 3 avançadas. As 3 principais são: você aumenta o número de compradores, você aumenta eticamente, tem que ser eticamente, o tamanho da transação e assim o lucro que cada transação produz, e em terceiro, você aumenta a frequência ou a utilidade. Frequência significa que, se você tem um produto ou serviço de compra recorrente, você garante que as pessoas comprem pelo maior período de retenção possível. Se você tem vários, você garante que eticamente, sempre eticamente, você faça o cross-sell e faça com que elas comprem o máximo de produtos com a maior frequência possível. Se você tem apenas um produto ou serviço, você analisa que tipo de valor de utilidade aumentado de forma ética pode obter do que eu chamo de investimentos de custo afundado. Investimentos de custo afundado são potenciais clientes que não compraram o seu produto. Investidores de custo afundado são quem compra algo e poderia comprá-lo repetidamente ou adquirir outros itens. Investimentos de custo afundado são pessoas que compraram tudo. Alguns investimentos de custo são variações que existem na geração de receita, como vendedores. Tenho uma história sobre isso, se quiser ouvir, que vai explodir sua mente. Existem coisas assim. A primeira coisa são as 3 maneiras. Se chegar lá, faça as 3 maneiras avançadas. É simples. As 3 maneiras avançadas são: você penetra em um novo mercado ou nicho todo ano, depois você adquire um produto ou serviço todo ano. E por que você quer fazer isso? Bem, se você tem um produto ou serviço muito caro, Scott DeClary, e você adquire um mais modesto, é mais fácil começar um relacionamento do que gastar 10 mil se eu puder gastar, sabe, $25 ou $100, ou você adquire um produto que pode ser empacotado com seu produto ou serviço normal, o que pode não dobrar sua venda média, mas pode triplicar o lucro que essa venda produz. Ou, se você adquirir um produto ou serviço caro, você o coloca no final e isso pode dobrar ou até redobrar o seu valor do tempo de vida do cliente. E por que você quer isso? Porque no mundo competitivo você quer ter a máxima vantagem competitiva ética. Se você não tem uma vantagem de patente, se você não tem uma vantagem de exclusividade, se você tem o dobro ou o triplo do lucro de um cliente ou comprador típico, você tem muito mais o que é chamado de custo de investimento permitido para investir, não gastar, para trazer a primeira venda. Você talvez pudesse investir o dobro do que eu poderia. Você pode investir em bônus, você pode investir em mais comissão, você pode investir em desenvolver mais distribuição. Então, essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você faz, e é muito simples também, chama-se um Partenon de poder de crescimento geométrico. Se eu tivesse todos os seus espectadores em uma sala agora, e eu pedisse para as pessoas ficarem de pé quando ouvissem um certo tipo de abordagem de vendas ou geração de receita que elas basicamente faziam quase que exclusivamente, você
vê que tem gente de todo tipo. Alguns seriam da equipe de vendas, outros de webinars, outros do varejo, outros de feiras de negócios, então não importa. Alguns, obviamente, seriam das redes sociais. E você perguntaria quanto isso gera do negócio deles, e normalmente é de 80 a 100%. Mas se você perguntar para alguém de onde vem esses 80 a 100%, é de uma coisa só, e você acabou de identificar outras 10 maneiras que, se eles apenas adicionassem 10, eu não fiz isso, me desculpe. Voltando às 3 maneiras, eu tenho uma e eu vou te dar tudo isso, você pode colocar livremente no seu site para as pessoas. Se você simplesmente aumentar essas 3 categorias, as principais, o número de compradores, o tamanho da venda e a frequência ou utilidade da compra em 10% em cada uma delas, não é 10%. Aqui entra a geometria, é 33,3%. Se você dobrar esses 3 números, é 800%. É aí que entra a geometria, que pode ser aplicada o tempo todo. O primeiro são as 3 maneiras. Em seguida, e aliás, eu tenho cerca de 20 maneiras em cada categoria que você pode fazer isso. E não são tão difíceis, mas a maioria das pessoas não aprende a fazer isso. Elas não estão pensando fora da caixa. Basicamente, elas não estão pensando fora da caixa. Elas estão tão presas. Certo, é. Então você faz o que eu chamo de poder do Partenon, e eu chamo assim porque começo com o que é chamado de trampolim. Parece simplista. Imagine um trampolim na mente. Ele é a receita. A viga de suporte é a sua principal fonte disso. Se algo acontecer como o Covid, não conte com as pessoas. Eu acho que é importante para a Apple mudar o algoritmo deles, ou a Meta mudar os algoritmos deles. Uma plataforma satura, surge outra. Qualquer coisa acontece, você está ferrado. Mas se você tem outros 8 pilares que cada um adiciona 10, 15% a mais de receita do que sua fonte principal, não é 8 ou 10. É 10 vezes, 10 vezes, 10 vezes 10. E isso sai do gráfico. E aí eu levo isso para o sublime. Muitos pequenos empreendedores, e na verdade alguns maiores também, conseguem de 20 a 100% dos seus negócios através do boca a boca ou indicações. E quando eu costumava fazer seminários, eu não faço mais isso. Quando eu costumava fazer isso, eu pedia para todo mundo ficar de pé se eles conseguiam pelo menos de 20 a 100% da sua receita através de indicações. Íamos pela sala perguntando, diga a porcentagem e os números. Era incomum. 30%, 200 mil, 50%, 5 milhões, 100%, 20 milhões. Então eu diria, permaneça em pé apenas se você tiver em funcionamento agora, pelo menos uma estratégia formalizada, sistematizada e continuamente seguida de geração de indicações que você e sua equipe sempre seguem. 95% sentam, se você tiver duas, 95% dos 5% sentam. 3, todos sentam, né? Nós temos 125, porque eu pude analisar muitos setores que realmente pensam de forma diferente, mas eu posso passar por isso, mas você muda, depois que você fez o Partenon do Poder, tudo isso está funcionando na geometria de forma segura e fácil. A maioria pode ser feita com pouco investimento. Muito pouco risco, e o retorno sobre o investimento pode ser inimaginável. Então você faz o que é chamado que chamo de 9 motores do crescimento exponencial. Mudanças pequenas geram grandes resultados. Altere a estratégia e mude os resultados. Muitas pequenas empresas, small and medium business, a estratégia delas é ser tática. Altere seu marketing de diferentes formas para obter novos resultados. Mude seu modelo de negócio. Você muda seus resultados. Mude seus canais de distribuição. Você muda seus resultados. Mude como você usa o capital ou o equivalente. Existem todos os tipos de equivalentes. Explicar isso levaria tempo. Ao mudar como usa os relacionamentos, você muda seus resultados. Quase ninguém percebe. Você pode dobrar, redobrar e multiplicar um negócio quase da noite para o dia, criando alianças estratégicas, parcerias, joint ventures, acordos de endosso, status de fornecedor recomendado e co-branding. Redes de indicação e networking. Se você olhar os dados, é muito fascinante. 2.000 das maiores corporações dos Estados Unidos atualmente obtêm 20% de sua receita, mas o mais impressionante aqui é que 40% do seu lucro vem de parcerias.
A Microsoft recebe 32 bilhões de dólares em sua maior divisão a partir de parcerias. A KPMG, uma das empresas, gastou 8 bilhões de dólares comprando uma empresa apenas pelas grandes parcerias. Tenho histórias sobre isso. Bem, Algumas empresas nem vendem direto ao cliente. Todo o negócio é baseado em parcerias. é isso mesmo. A maioria das empresas vê isso, né? Trabalho muito em Israel, onde estão as pessoas mais brilhantes em tecnologia. E eu diria isso na cara deles. E teve um artigo no Wall Street Journal deles que me entrevistou sobre isso. Eles são extremamente táticos. Eles realmente não entendem estratégia, não entendem parceria. Eles querem fazer tudo sozinhos, que é o caminho mais difícil, mais lento e mais caro. Eu trabalhava com seminários quando tinha mais ou menos a sua idade. Agora estou bem mais velho. Nós fizemos 250 milhões de dólares, um quarto de bilhão de dólares em seminários no mundo todo. E o meu investimento inicial foi de 300 mil dólares. Eu consegui que todos os boletins financeiros me promovessem. Eu consegui que todas as empresas de seminários de investimento me promovessem. Eu consegui que a revista Success me promovesse. Eu consegui que a Entrepreneur me promovesse. Eu consegui que todas as revistas de bordo me promovessem em um esquema de divisão de receitas. Eu tive o principal organizador de eventos do Reino Unido me promovendo, em Amsterdã me promovendo, no Japão me promovendo antes das relações ficarem tensas, na China, em Singapura, na Malásia, na Itália, e eu não tinha nenhum risco, né? Eu apenas dividia a receita com eles e eles colocavam toda a força da distribuição deles, né, seus ativos, sua clientela, seu alcance, sua estrutura à minha disposição. Eu uso uma analogia, se você quiser pensar sobre parcerias, porque é bem interessante. Você entende o que significa ativos sob gestão, certo? Qualquer pessoa de investimentos saberia disso. Bem, se você maximizar sua capacidade de realmente desenvolver relacionamentos de parceria, você pode controlar os ativos sob gestão de outras pessoas que podem literalmente chegar a 1 bilhão de dólares sem nenhum investimento ou risco. E o retorno que você vai obter com isso é muito maior do que 15 ou 20%, porque eles estão pagando milhões de dólares em aluguel, folha de pagamento, pesquisa e tecnologia, e já gastaram milhões ou centenas de milhões em publicidade, e você consegue aproveitar tudo isso sem nada além de uma parte dos resultados que acontecem. E isso nem é o bônus. O bônus é quando eles promovem para todo o banco de dados deles. Mesmo que você consiga negócios diretos, você está construindo uma marca altamente credível, sem custo algum. Eu posso continuar, mas enfim, tenho muitas maneiras. Isso responde à pergunta? Responde sim. Acho que a grande questão é, por que tantos empreendedores ficam presos nesse modelo de pensamento linear? Porque tudo o que você está dizendo eu concordo, faz muito sentido. Mas, como você disse, a maioria das pessoas que você provavelmente vê faz da forma mais cara, mais difícil, com o máximo de atrito possível. Eu sinto que esse é o padrão. De duas formas. Porque eu acho que esse pensamento superlógico não é tão fácil assim. Vou te dar exemplos simples para mostrar como motivar as pessoas. Acho que eles seguem o status quo, acompanham a maioria e imitam o que você faz. E eu acho que tentar coisas diferentes, se você tem uma infraestrutura rígida, é muito difícil. Eu sou atraente para, quero dizer, eu atraio todos os tipos de pessoas, mas quando elas ficam por conta própria e eu realmente não as ajudo, elas não fazem muita coisa com isso porque acabam sendo sugadas pelo status quo. Mas, eu ia te dar um ótimo exemplo, então deixa eu simplificar. Eu já ajudei várias empresas de alto desempenho em muitos setores. Uma delas é a concessionária número 1 da Honda Acura nos Estados Unidos e talvez do país, quero dizer, do mundo. E ele basicamente participou de alguns dos meus programas e percebeu que o melhor lugar para conseguir negócios é na oficina, porque as pessoas estão lá com um carro e ele está em uma de duas situações. Ou é um carro de ótima safra e em excelente estado, muito além do normal, e eles podem oferecer uma ótima troca por outro veículo, ou então o conserto vai custar tanto que quando recebem a conta ficam assustados e eles conseguem tirar a pessoa da dívida sem que ela precise pagar.
E só por algo que compartilhei com ele em uma sessão de perguntas e respostas, ele montou todo um departamento de vendas na oficina. E agora ele traz mais de US$ 1 milhão de lucro bruto para o resultado final só com a oficina. Um dos colegas dele, com quem fiz algo, na época comandava a concessionária Mercedes número 1 em lucro nos Estados Unidos, foi em São José, onde estão as empresas de tecnologia. Eles venderam para a AutoNation. Mas antes disso, ele percebeu algo quando foi para casa. Ele nunca tinha analisado o desempenho do departamento financeiro e de seguros dele. FI1 é onde lucram mais que na venda do carro. Você compra o carro, Scott declare, achando que está tudo certo. Aí você vai para o FI1 e, de alguma forma, sai de lá com 20 anos de proteção nos pneus, nunca mais vai precisar encerar o carro, e se acontecer qualquer coisa com o estofado, eles consertam de graça e várias outras coisas. Bem, isso gera mais lucro do que as vendas, mas ele nunca analisou o desempenho. Acontece que ele tinha duas pessoas no financeiro, uma durante o dia e outra à noite, e nos fins de semana, a pessoa do turno diurno estava gerando, em média, US$ 1.800 de contribuição de lucro bruto e a pessoa do turno da noite estava adicionando US$ 2.500, mas a pessoa da noite só tinha acesso a 35% dos negócios. Só de mudar o cronograma, eles ganharam mais US$ 200 mil por ano. Quer dizer, é muito, digo por mês, desculpe, por mês. É muito interessante. Vou te contar minha história favorita porque adoro ela. Tenho muitas histórias e todas são reais e vêm, você sabe, da minha longa experiência. Mas anos atrás eu costumava ir à China. Eu não vou mais porque os relacionamentos não justificam. Mas houve um jovem que participou de um dos meus programas e foi durante a sessão de perguntas e respostas depois que terminamos. E ele fez uma pergunta muito profunda. Ele disse: o que você faz se for pequeno demais e o banco não quiser te emprestar dinheiro para crescer? Eu disse: conte mais. Ele respondeu: sou um pequeno fabricante local de motocicletas. Só na China, onde há cidades com 100 milhões de habitantes, você seria um fabricante local de motocicletas. Ele disse: se tivesse dinheiro, iria por toda a Ásia. Eu montaria uma fábrica. Abriria escritórios em todos os países e recrutaria distribuidores. Eu venderia motocicletas em todo lugar. Então perguntei: qual é o problema? Ele pensou que eu estava sendo sarcástico. Ele falou: já disse que não vão me dar dinheiro para crescer. Respondi: você não precisa de dinheiro. E isso foi muito profundo. Eu disse: o seu problema sempre vai ser a solução para o maior problema de outra pessoa ou uma oportunidade subvalorizada. Eles só podem não saber disso. Você precisa encontrá-los e mostrar a eles. Eu disse: viaje pela Ásia, encontre alguém em um negócio complementar, com uma grande fábrica ociosa, escritórios, vendedores e distribuidores, mas que não aproveita tudo isso e faça um acordo. Dei mais contexto para ele. Cerca de 15 ou 18 meses depois, esse cara retorna ao microfone em outro programa, sorrindo como o gato de Cheshire. Perguntei: o que fez? Ele disse: fiz o que você mandou, viajei pela Ásia. Quando cheguei à Malásia, em Kuala Lumpur, encontrei o maior fabricante de cortadores de grama da Ásia. Eles tinham uma fábrica enorme, estavam subutilizando o segundo turno. Tinham escritórios em 10 países. Tinham 100 vendedores e milhares de revendedores. Fechamos um acordo onde só precisei trazer as matrizes e corantes responsáveis por produzir as peças e conjuntos do produto. Ensinei o pessoal da fábrica a fazer isso. Ele era dono e fornecia tudo. Ensinei vendedores de vários países a recrutar concessionários e orientei estes na comercialização e venda de motocicletas. Ele disse que no primeiro ano de operação tivemos lucro líquido de 20 milhões. Você precisa pensar diferente dos seus concorrentes, apesar de haver muitos fatores envolvidos. Qual seria o conselho para alguém conseguir fechar alguns desses negócios ou procurar os melhores pontos de alavancagem para expandir seu negócio? Eu sei que isso é só uma pequena área tangencial do meu trabalho, mas vou ficar feliz em responder. Você começa dizendo: ok, quem mais vende algo? Ok, o que mais as pessoas compram antes, durante, depois e em vez disso? Por que em vez disso?
Porque se você gastou o dinheiro, vamos supor que você tinha a empresa de suplementos para perda de peso do Scott, certo? E você gastou dinheiro com publicidade ou feiras para conseguir muitos potenciais clientes, mas só uma fração deles comprou. Todos esses potenciais clientes ainda vão estar procurando alguma forma de perder peso ou ficar mais saudáveis e em forma. Se você fizer uma parceria, pode ser de duas formas: uma válvula de duas vias, colaborando com quem tem métodos alternativos, seja equipamentos ou treinamento virtual online. Seja comida de controle de porção, então você basicamente está otimizando o investimento já feito, ou você traz essas opções para o seu público, porque a maioria das pessoas, nesse exemplo hipotético, que tomariam um suplemento, faz isso por 3 ou 4 meses. Eles não mudam a alimentação ou exercícios, continuam gordos e buscam outro remédio em outro lugar. Assim, você pode otimizar quem já vende o que as pessoas compram antes, durante e depois. Em vez disso, o próximo é quem já está vendendo, impactando ou tem a confiança do mesmo tomador de decisão. Então, se você apenas fizer essas perguntas, o que mais eles compram, o que mais, para quem mais eles recorrem, essa resposta vai te dar mais possibilidades de negócios. Você precisa ser mais claro, pois pode escolher externo, interno ou ambos. Externo significa que você leva o produto ou o serviço da sua empresa para todos os tipos de outras colaborações que têm acesso ao público. Interno significa oferecer diversos produtos e serviços ao seu público, já que há um custo fixo nesse relacionamento. Você faz a devida diligência. Você garante que está qualitativamente de acordo com, sabe, os critérios éticos e qualitativos que você deseja, e você apresenta isso. Eu transformei o negócio de muitas pessoas. Um bom exemplo, anos e anos atrás, voltando no tempo, eu tive a primeira empresa na Austrália que vendia sistemas de CRM e era muito cedo e eles eram muito caros. Eles estavam gastando literalmente US$100.000 em publicidade comercial e recebendo cerca de 1.000 leads, fechando 3%, mas era um sistema muito caro, então era lucrativo o suficiente para eles continuarem nesse tipo de esteira. E eu disse: veja, você está desperdiçando 97 mil dos seus US$100.000 de investimento todo mês com quem não compra. E eu disse, não, não é uma proposta atraente. Então, muito provavelmente, muitas das pessoas que não compram realmente querem o benefício, é só que o seu é caro demais, ou tem firulas demais, ou não tem um bom financiamento, ou é técnico demais, seja lá o que for. Por que a gente não encontra uma empresa de entrada menor que tenha um bom produto, mas que não sabe fazer marketing direito, não tem orçamento, pega os direitos desse produto ou faz um private label, dá uma comissão para eles e faz disso o nosso downsell? Nós fizemos isso. E eles começaram a ganhar muito, muito mais dinheiro com as pessoas para quem não venderam originalmente do que com aquelas para quem venderam. Quem comprou deles antes virou puro lucro. Pense diferente, Scott. É escolher o caminho de menor resistência, pois muitos donos de negócios acham que precisam inovar e criar produtos novos, mas os que atendem seu público já existem. Esse é um dos maiores ajustes de mentalidade. Entender isso pode gerar crescimento geométrico e um ativo com grande potencial de alavancagem, ao contrário do crescimento linear comum. Bom, agora só vou dizer que uma das coisas que eu tento fazer as pessoas perceberem é que existem tantas realidades acontecendo na sua vida. Qualquer pessoa que esteja ouvindo, a menos que esteja vivendo em uma caverna, já viajou de alguma forma, já saiu da sua cidade, já saiu do seu estado, talvez já tenha saído do seu continente, e cada vez que você faz isso, você vê um enorme espectro de coisas que não são semelhantes aqui. Você vê topografia diferente, geografia, religião, comida, clima, costumes religiosos ou a falta deles, e isso expande sua visão de mundo. Nos negócios, é preciso sempre sair da sua zona de conforto e viajar. Os seminários eram fascinantes. Tínhamos 1.000 pessoas durante 5 dias, então eu ia às livrarias. Quando ainda tínhamos livrarias, eu comprava o máximo de livros e revistas de não ficção que eu conseguia, e depois de 2 ou 3 dias eu percebia... O que te motiva? Vou perguntar. Você tem hobby, Scott?
Gosto de ir à academia e jogar hóquei, sempre apreciei isso. Se você me dissesse isso nesse cenário, eu te daria um livro ou uma revista sobre decoração de bolos ou macramê e faria você ler 2 capítulos ou 2 artigos e voltaria 2 horas depois para encontrar um insight que você nunca tinha pensado e que tivesse adaptabilidade para o seu negócio. E todo mundo fazia isso, mas a maioria das pessoas é autocentrada e limitada por querer viver apenas no mundo em que vivem e não reconhecem que isso é só um pequeno microcosmo do mundo como ele existe. E quanto mais você aprende em um nível que seus concorrentes não aprendem, mais. Veja, eu acredito que as pessoas aceitam. Se for fascinante, as pessoas acham que não têm controle sobre muitas variáveis. Falamos sobre isso antes, é uma história longa, eu posso mostrar para qualquer um como, se for vender o negócio, como multiplicar o múltiplo pelo qual ele será vendido ao final de um período de tempo. Mas a maioria das pessoas não acha que tem controle de nada. Você tem muito mais controle porque a maioria aceita que negócios são um campo de jogo igualitário. Se você se recusar a aceitar isso e disser que quer ter toda a vantagem ética possível, vou te dar mais uma perspectiva aqui, vou fazer uma intervenção de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em mim mesmo em 1 minuto, mas existe uma falácia, Scott, na crença de que melhores práticas são algo grandioso. É muito bom, mas deixa eu te contar o que acontece. Se você é um dos primeiros a ganhar uma vantagem de melhores práticas, isso dura algumas semanas ou meses até todo mundo pegar. Quando todo mundo faz, não é mais melhor prática, é procedimento padrão e não te dá vantagem nenhuma, embora possa dar menor custo ou maior qualidade, e isso é repassado ou não, mas todo mundo faz, então não te dá vantagem. Se você entende coisas que ninguém mais entende e sabe como aproveitar isso, aí sim é vantagem. E você não precisa jogar o jogo de negócios competitivos em igualdade, mas acho que competir para muitos é ter mais garra ou mais dinheiro investido nisso. Discutimos crescimento geométrico, otimização de negócios e preeminência, ideias que você já tem há anos. Há anos e anos essas têm sido. O que te interessa agora nos negócios? Você falou sobre aumentar múltiplos de avaliação, há algumas coisas diferentes que são meio novas. Temos uma tese totalmente nova na qual venho trabalhando nos últimos meses, pesquisei bastante sobre isso e estou, ainda não falei, quero dizer, trabalho nessas coisas por muito tempo antes de entender tudo, mas estou chamando de avanço binário, crescimento exponencial de negócios. E o resumo é que é o manual definitivo para hipercrescimento de negócios e é uma abordagem dupla para explodir qualquer negócio de forma segura. E tudo começa com o primeiro nível. E basicamente diz que você deve identificar todos os pontos de alavancagem no seu negócio. E eu foco na geração de receita, mas isso tem aplicação total em operações, distribuição e todas as outras áreas. E basicamente você se compromete a aumentar cada um deles, melhorar cada um deles, apenas 10 a 15%, porque só de fazer isso com todos eles, não com alguns, mas com todos, e primeiro de tudo, você não consegue fazer isso se não reconhecer, como eu disse, os OPIs nucleares interrelacionados, que são os indicadores de desempenho negligenciados, não apenas os KPIs, então só isso já vai te dar um crescimento exponencial. E esse crescimento exponencial é tão seguro e é tão certo em termos de resultado, não é possível ou provável, é certo. E agora você tem o caixa de guerra que não precisa desviar do fluxo de caixa ou pegar empréstimo para fazer o que eu chamo de grandes ideias, mudanças que mudam o jogo, que trazem uma nova forma de fazer algo para o seu mercado ou uma versão estendida de fazer isso. Quero dizer, eu vou te dar, e aliás, vou te dar um J. Abramismo fascinante aqui. Todo mundo fala sobre inovação, mas tendem a defini-la em termos de motores tecnológicos. Você precisa de inteligência artificial, você precisa disso. E é maravilhoso. Quero dizer, eu uso o Chat GPT, mas nem perto do que eu poderia, porque não sou uma pessoa muito sofisticada tecnologicamente. Mas toda inovação realmente precisa ser apenas
A capacidade de trazer mais valor, benefício, vantagem, proteção, aprimoramento, enriquecimento ou entretenimento para um mercado de uma forma que eles percebam. Eles veem a diferença decisiva entre o que você está oferecendo e o que todos os outros oferecem e querem aproveitar isso. Quero dizer, nós temos apenas um exemplo. Eu tenho um advogado de imigração na Flórida que nós dobramos de 10 milhões para 20 milhões em um ano só por sermos mais inovadores na sensibilidade aos pontos de fricção do público deles. A maioria do público deles, metade não tem carro. Metade deles tem famílias grandes. Eles não podem vir de dia porque estão trabalhando muito para ganhar a vida. Quer você goste, você... Sabe, imigrantes são legais, green cards não são. É um nicho. E se você quiser trazer uma vantagem inovadora para eles, começamos a buscá-los e levá-los para casa depois do expediente. Começamos a oferecer aulas para os filhos deles, foi isso mesmo. Começamos a ensinar inglês para as crianças deles. Disponibilizamos os finais de semana e domingos, nós os alimentamos. E fizemos coisas que eram bem pouco tecnológicas, mas dobramos nosso valor e nossa receita. Então, quero dizer, existem várias maneiras de você aplicar isso em diferentes níveis de sofisticação. Ainda funciona. O que você acha que impede os líderes empresariais de enxergar essas oportunidades de crescimento dentro do próprio negócio? Parte disso é o que conversamos no começo. Eu não sei se escassez é a palavra certa, talvez não seja, mas há um excesso tão grande de especialistas de um truque só, que quase gritam dizendo que o aperfeiçoamento tático deles vai transformar um negócio, que eu acho que as pessoas acabam acreditando nisso. Eu tendo a ser mais holístico e quero basicamente trabalhar o sistema inteiro, assim como se você dissesse que quer manter seu corpo funcionando. Existem especialistas e é isso que eles são. Mas se você realmente quiser começar, você começa com o seu clínico geral, basicamente. Ele ou ela estuda todos os sistemas que se interrelacionam, seu sistema respiratório, seu sistema neurológico, seu sistema gastrointestinal, todos os sistemas. E eu não acho que a maioria das pessoas, quer dizer, grandes corporações fazem isso, mas os empreendedores, que são realmente o meu foco, normalmente negócios de 5 ou 10 milhões, até 100, 150 milhões, eu não trabalho com grandes corporações porque não sou bom em reuniões de diretoria ou com um tipo de mercado muito estruturado. Mas quando os empreendedores são os tomadores de decisão, a primeira coisa que tentamos fazer é dizer: olha, todas essas coisas afetam umas às outras. Não é uma coisa só. Quero dizer, existem coisas ótimas, mas também vou te contar mais uma coisa que percebi. Talvez você não pergunte, mas essa é outra distinção na qual trabalhei por muito tempo. Quando comecei, todo mundo me via como um mago do marketing, seja lá como quisessem chamar, e também de publicidade e promoção. E eu era mesmo, mas cheguei a uma conclusão há cerca de 10 anos que foi muito profunda. Por mais que marketing, vendas, todas essas coisas sejam ótimas para iniciar um negócio, elas são recursos que se esgotam. A publicidade perde o efeito, a mídia muda, os custos aumentam e você não tem controle sobre isso. O melhor vendedor pode ser contratado por outra empresa, se aposentar, ir trabalhar para o concorrente ou abrir o próprio negócio. Mas se você tem uma estratégia superior, se você tem um modelo de negócios muito melhor, e acho que isso é importante, se você tem canais de distribuição melhores, se você tem pessoas muito icônicas, defendendo você para os públicos deles, se você tem uma vantagem muito mais preventiva ou monopolista, ou, de forma ideal, uma vantagem exponencial, e se você é mestre em recuperar alguns custos e transformá-los em fontes de receita, agora você tem as vantagens para competir e deixar os outros para trás. E eu tentei ensinar isso. Mudanças assim são difíceis para empreendedores sem muita infraestrutura. É difícil para quem é rígido em seu sistema de crenças. Muitas vezes eu sou penalizado e isso é fascinante. Eu fui exposto a alguns dos especialistas mais sofisticados do mundo, fui exposto a algumas das indústrias mais interessantes do mundo e já atuei em 5 continentes. Mas eu sou capaz, de certa forma, talvez eu seja muito hiperativo para você,
mas eu consigo pegar entendimentos muito sofisticados e simplificá-los, traduzindo-os em explicações tão elegantes e simples que as pessoas desconsideram porque parecem óbvias demais. Então, eu acho que a forma como você cria seu trabalho e a maneira como você estrutura suas ideias é assim que mais, na falta de um termo melhor, líderes de pensamento com experiência deveriam estruturar suas ideias, porque é digerível, fácil de entender e prático. E também é holístico, né? É o que eu acho que é o diferencial que você traz, algo que eu vejo que poucas pessoas trazem no mundo das redes sociais, onde todo mundo diz que o seu jeito é o único que funciona. E isso praticamente lava o cérebro das pessoas. Esse fanatismo de como construir algo ou como fazer alguma coisa, e eu acho que isso é realmente bastante tóxico. E eu acho que isso, na verdade, prejudica mais do que ajuda quando você publica conteúdo, ensina ou cria uma audiência, basicamente dizendo que a maneira como eu fiz isso é a única forma de se fazer. E isso meio que propaga ainda mais esse tipo de pensamento que você está discutindo sobre esses one-trick ponies. E esses one-trick ponies ensinam outros empreendedores a serem também one-trick ponies, e eles acabam perdendo muitas oportunidades. E isso é triste, eu não gosto disso. A pior parte é quando isso funciona, porque aí reforça uma crença autolimitante e ilusória, e você nunca vai realmente crescer até o seu potencial máximo. Eu não acredito que todo mundo na internet seja mal intencionado, mas quase isso, e definitivamente existem alguns, mas esse não é o ponto. A questão são os que não têm má intenção e só tiveram sucesso em uma coisa, como você mencionou. Isso é tudo que eles sabem, pois só fazem isso há 5, no máximo 10 anos, e é o que ensinam. Todo mundo que é a maioria das pessoas que são consideradas líderes de pensamento, na internet, nas redes sociais, todos eles são muito jovens porque entenderam como fazer marketing. Isso é ótimo, sim. E você tem que reconhecer isso, mas eu aprendi com pessoas que eram muito, muito elevadas, a ética deles e a bússola ética deles e a integridade deles eram muito, muito elevadas. E eles me ensinaram que é quase se você voltar ao axioma médico, eu sempre falo a palavra errada, é o juramento hipocrático, onde você não deve causar dano ao seu paciente. Eu não acredito que muitos jovens percebam o dano que causam. Nós tínhamos algumas coisas que costumávamos vender e elas foram criadas para empreendedores, para ajudá-los a crescer seus negócios de verdade, mas eu acabei criando o que vou chamar de propostas de oportunidade de negócio. E quando percebi isso, nós paramos. Literalmente, quando percebi isso, tínhamos um produto que gerou 4 milhões de dólares de lucro no primeiro ano, e quando analisei as pessoas que estavam comprando, elas não eram o público que eu queria. E eu não queria ter na minha consciência que eu estava inspirando demais as pessoas a acreditarem que tinham essa habilidade infinita de fazer coisas que, na verdade, a grande maioria não poderia ou não faria, a menos que tivesse um veículo para isso. E eu acho que há muitas pessoas por aí que não entendem as consequências. Vou te contar uma das coisas mais horríveis que aconteceu comigo no início da minha carreira e que deixou uma impressão indelével. Um dos empregos que tive foi vender publicidade em rádio e eu era jovem. Eu tinha talvez 22 anos e estava vendendo para uma estação de rádio de muito sucesso. Mas minha lista era composta por todas as pessoas que tinham pequenos negócios independentes, que nunca tinham anunciado e não tinham uma agência. E meu trabalho era inspirar e convencer essas pessoas a confiarem em nós para fazer o negócio delas crescer. Eu era um otimista iludido e realmente acreditava na capacidade do nosso negócio, a estação de rádio. Eu convencia pessoas que nunca anunciaram no rádio a confiar 2, 3 ou 5 mil dólares. Isso foi há 40 anos e era muito dinheiro para pequenas empresas. E então nós acrescentamos à nossa agência ou acrescentamos à nossa estação de rádio um homem cuja fama
era que ele conseguia escrever um comercial de 60 segundos em 60 segundos e era uma porcaria. Mas eu era jovem demais para perceber o inconcebível, eu tenho que chamar de algo terrível. Qual seria a palavra certa? Um terrível negativo que eu causei a essas pessoas, porque as pessoas confiaram em mim o poder de ajudar a transformar o negócio deles, e quando isso não acontecia, eles ficavam para sempre desiludidos com o rádio, porque não tínhamos alguém que entendesse as mesmas coisas que estamos falando aqui. E isso vai, quero dizer, vai fundo em como você sabe criar um texto que multiplica, porque você pode mudar uma de 9 variáveis em um anúncio, em um roteiro de vendas, em um e-mail, em uma página de destino, ou no que você diz em uma feira, e você pode dobrar, redobrar, redobrar. Novamente o resultado. Testamos, Scott, 33 formas de cumprimentar alguém na porta de uma grande loja de móveis. Triplicamos o número de compradores convertidos e elevamos o valor médio das vendas, algo que a maioria desconhece. E voltando à minha história, aquele homem, através do intermédio de Jay Abraham, iludiu otimistas, acreditando que eu tinha o poder onipotente, com minha rádio de um truque só, de transformar a receita desses pequenos empreendedores. Acabei destruindo de 3 a 5 mil dólares do recurso mais precioso deles. Mas pior ainda, eles nunca mais confiariam no rádio, o que foi trágico, porque o texto certo na estação certa, com a estratégia certa, poderia ser muito lucrativo. Mas eu os arruinei e penso em muitos desses influenciadores da mesma forma. Quero dizer, é mais ou menos isso que você estava sugerindo antes. Se não for o encaixe certo, ou se você não pode entregar o que o cliente realmente precisa, então é nesse momento que você tem que direcioná-lo para o caminho certo. Certo, isso é ser preeminente, e quando você é assim, não ganha todo o dinheiro. Mas você realmente gosta de si mesmo porque está vivendo de acordo com isso? Integridade total. E o que acontece é que quando você faz isso, mesmo que perca o máximo, ou até mesmo toda a venda, quando você volta para alguém que você conhece, eles são ótimos, mesmo quando alguém, mas eu tenho clientes que, se alguém os procura e fica evidente que essa pessoa não vai comprar agora, mas o motivo não é que ela ache que o produto ou serviço do meu cliente não seja realmente excelente, é só que eles não conseguem chegar a um acordo, seja porque é caro demais ou por qualquer outro motivo. Eu instruo todos os vendedores dos meus clientes. Primeiro, a agradecer profundamente ou profusamente, seja qual for a palavra, e depois dizer: olha, esperamos que a escolha que você faça seja ótima, mas sinta-se sempre à vontade para recomendar qualquer pessoa que você conheça que possa se beneficiar do que oferecemos, pelo preço e pela sofisticação. Nós nunca, nunca agimos como: dane-se você, desligamos, você é terrível por não comprar de nós. Nós sempre pensamos no longo prazo. E muitos, talvez não grandes corporações, mas muitos empreendedores agem de forma extremamente. Eu acho que eu chamaria de um tipo de jogo curto, e isso não faz sentido, porque você vai precisar de negócios amanhã tanto quanto, se não mais, do que hoje, e no ano que vem e no outro ano. E basicamente, se você faz com que todo mundo fique com uma predisposição tão favorável, ganhando, perdendo ou empatando em qualquer transação que você tenha agora. Bem, me desculpe, uma das outras coisas sobre preeminência, e isso é profundo, é que você não espera o dinheiro trocar de mãos antes de começar a investir no outro lado. Você não espera até eu comprar de você antes de começar a me educar, me aconselhar, compartilhar não só coisas superficiais, mas coisas que vão me fazer acreditar. Acho que já te disse, estamos preparando um dossiê de 768 páginas sobre como criar grandes ideias. Vamos publicar um dossiê de 220 páginas sobre todas as 100 coisas ou mais em que consigo focar, que a maioria das pessoas nem imagina que eu compartilho. Mais do que isso, as coisas que costumávamos dar de graça, nós demos 800 recursos durante 10 anos e nem pedíamos cadastro,
porque eu queria ser um benfeitor melhor, eu não queria ter na consciência que estava provocando as pessoas. E eu acho que muita gente não entende que você pode operar aqui. E é um mundo muito congestionado, muito competitivo, mas é um tipo de competição de commodity. Ou você pode escolher operar aqui em um nível mais raro, e isso é estimulante, é positivamente intoxicante, e você está no controle. Você pode ouvir comando e controle, não estar no controle. É porque o padrão para bons negócios e para entregar tanto valor ou até mais é tão baixo. Pense nas suas interações do dia a dia com as pessoas de quem você compra produtos. Nunca é tão positivo assim. O nível é tão baixo que qualquer um pode se destacar. É muito interessante. Eu meio que me lembro, porque tinha algo em que estava pensando hoje, que pensei, se eles só fizessem mais uma coisa, a ação depois que interagiram comigo, eu ficaria muito mais inclinado, em alguns meses, e não consigo lembrar o que era, mas é fascinante e você vê isso, você vê muito por aí. Nós temos uma casa bem grande e eu também tenho uma casa de praia, então usamos prestadores de serviço e é fascinante porque eles raramente retornam a ligação no prazo, raramente entregam as propostas no prazo, não fazem o acompanhamento e você pensa, se só fizessem essas coisas de forma sistemática e estratégica, tudo sendo igual e assumindo que você tem a disciplina, a capacidade e a habilidade de fazer todos os trabalhos, você provavelmente dobraria ou redobraria seu negócio só por fazer isso. Veja, eu luto e sofro. Eu penso, se você vai investir um dia, um minuto, um tempo, $1, uma oportunidade, por que você iria querer tirar o mínimo disso? Se o mesmo esforço, ou menos tempo, ou menos, pode te dar muito mais agora, e ainda mais de forma composta e estratégica depois, se você jogar um jogo diferente. Mas muita gente, esse é o problema, muita gente não joga esse jogo. Esse é o ponto, e mais pessoas precisam fazer isso. Se você está ouvindo isso, quero dizer, essa é a estratégia para se destacar. Essa é a estratégia para ser diferente. E eu acho que as pessoas, os seres humanos, são inerentemente preguiçosos. Elas querem fazer o mínimo possível, mas é incrível o que acontece quando você não faz só o mínimo. No início parece assustador, como se negócios já não fossem difíceis o bastante. Como eu posso sempre ir além, que é realmente o que isso significa. Mas pense nas maiores empresas do mundo. Pense no real valor empresarial gerado, não só em um negócio de hobby, valor empresarial de fato criado. As que ficam sempre vão além e se destacam. Porque realmente não existe nenhuma empresa que eu consiga lembrar que não vá além do que é humanamente possível. Que ainda estão por aí e continuam sendo um prazer lidar. Esqueça. Quero dizer, sim, talvez você não ame sua operadora de celular ou algo assim, mas as empresas que estão crescendo na velocidade da luz, com avaliações de trilhões de dólares, estão fazendo coisas que nenhuma outra empresa faz. Sim, não, com certeza. E quando você entra nesse jogo, uma vez que você faz essa transição, para esse nível, quero dizer, simplesmente é muita coisa, não sei quanto a você. Acho que você é assim porque tivemos algumas conversas realmente maravilhosas. Não consigo imaginar, quero dizer, conheço muitas pessoas, vou a eventos e vejo muitos dos meus, vou chamá-los de contemporâneos, e não estou, com licença, menosprezando ninguém, mas literalmente alguém que é muito bom em marketing. Eles passam muito tempo no marketing digital deles, então dou crédito por isso, mas eles realmente não gastam muito tempo tentando crescer e desenvolver a capacidade deles de contribuir. Antes de encerrarmos você, sabemos que passamos por muitas ideias antigas, algumas novas também. Quais seriam as últimas palavras de sabedoria? Algum último insight que você gostaria de deixar para o público? Bem, é que eu gostaria de poder dizer que sou um pensador original, mas vou dizer que sou um sintetizador original que conseguiu pegar fragmentos de pessoas muito, muito mais brilhantes e tecê-los no tecido do que eu represento.
Mas eu acho que o que eu represento não é estar satisfeito em ser mediano ou até mesmo acima da média, mas buscar ser preeminente. Eu acho que você sempre deve trabalhar na geometria do seu negócio. Eu acho que se você vai investir sua vida em uma entidade da qual depende para realização, renda, satisfação, criação de riqueza, qualidade de vida, é melhor pensar bem se você está realmente conseguindo isso. Eu sempre digo, se você não pode me dizer, Scott, pelo que você e seu negócio representam, por que você defende isso? Por quem você defende isso? O que significa defender isso em todos os sentidos, não só externamente, mas internamente? O que você está recebendo, o que está dando e como você valida e verifica que realmente está manifestando isso e recebendo validação positiva. Se você não souber disso, nunca vai conseguir. E muita gente realmente não sabe. Quero dizer, há algo muito trágico nisso, e isso pode ser interessante. Vou te dar uma citação maravilhosa que alguém me deu e que eu adoro usar para encerrar. Existe uma pesquisa, não é a citação ainda, que diz que 95% de todos os empreendedores nunca alcançam seus objetivos. E o motivo é que eles realmente não têm metas altamente correlacionadas e planejadas de trás para frente. Eles não sabem exatamente o que precisa ocorrer por categoria, canal de publicidade, linha de produto ou equipe de vendas, em certos intervalos, para atingir determinado crescimento composto. Eles simplesmente têm como meta: quero ganhar US$ 1 milhão ou quero conseguir vender por US$ 20 milhões. Eu quero conseguir, sabe, fazer com que continue crescendo a 10%. E as exigências que eles colocam sobre si mesmos, embora pareçam estressantes hoje, na verdade são muito modestas. A citação é: a maioria dos empreendedores, talvez não os CEOs, se for uma grande corporação, mas eles lutam de forma não verbal com a pergunta errada. Essa é uma pergunta atormentadora, que assombra, mas eles realmente não a dizem. Ela está sempre rondando na cabeça. E a pergunta é: eu sou digno desse objetivo? Será que consigo manter esse negócio funcionando por mais 20 anos? Eu realmente tenho a habilidade de competir contra os maiores ou os mais sofisticados tecnologicamente? Eu realmente tenho a capacidade de manter esse negócio funcionando até conseguir sair com um grande lucro? Quando você percebe o quanto mais é possível obter do tempo, esforço, acesso, investimento, capital, capital humano, capital intelectual, capital relacional. A pergunta certa não é: eu sou digno desse objetivo? É o contrário. Esse objetivo é digno de mim? E eu acho que essa é uma conclusão profunda. Incrível. Eu quero que as pessoas vão explorar o seu trabalho. Quero que as pessoas apenas consumam. Tenho decks seus para colocar nos links do episódio, se houver. Se tiver outros para compartilhar, sou generoso, pode dar a eles. Vou perguntar, onde mais as pessoas deveriam ir? Bem, quero dizer, se eu tenho um site e ele já existe há muito tempo, estamos refazendo ele, mas você pode ir lá, tem algumas coisas. Mas, se eles quiserem ir até você, eu te dou coisas que você pode colocar no seu site. Eles podem ir no meu site se forem grandes o suficiente. Sempre me interesso em entender e explorar com eles. Eles podem acessar meu site, jayatabraham.com. Mas tem coisas no nosso site que todo mundo, até o irmão de todos, já copiou do meu trabalho. Provavelmente você pode colocar meu nome e encontrar 100 pessoas que estão usando meu trabalho ilegalmente. Tem muita coisa no YouTube, tenho algumas. Realmente legais, quero dizer, já fiz muitas coisas assim, e geralmente são ecléticas porque me fazem perguntas interessantes e eu acabo saindo um pouco do roteiro, mas e você sabe, sabe, temos muitas coisas que acho que estão facilmente disponíveis. Eu não olhei porque eu ia dizer isso e não disse. Quando eu estava distribuindo 800 recursos, alguns deles eram programas que nós vendíamos por US$ 5.000, e tudo o que eu pedi foi: eu não me importo se você não me der seu e-mail ou não fizer opt-in, tudo o que eu peço é que compartilhe com pelo menos 10 pessoas, o que eu achei um pedido muito simples e ninguém fez, foram egoístas, então eu tirei do ar porque eles não entenderam qual era a minha proposta, se isso faz sentido, e eu parei de fazer isso.
Ainda temos alguns bons lá e eu vou pegar. Temos um arquivo secreto, acho que está escondido, e tem 50, ou chamamos de 50 tons de J, e ainda está em algum lugar. Eu vou encontrar onde está o link e te passar, porque tem umas coisas muito legais do passado, e aí eu vou te dar algumas coisas que você pode colocar no seu site. Eu tenho livros, eu tenho, quero dizer, qualquer uma das minhas palestras principais. Eu nunca faço a mesma palestra duas vezes, então são bem interessantes. Então tudo bem, esse é o chamado para ação, esse é o acordo de cavalheiros. Então se você baixar esse material, compartilhe com pelo menos 10 pessoas, é só isso que você precisa fazer, só isso. Entende? É isso. Isso vai me deixar feliz. Quero dizer, eu sou um legado da minha idade, gosto de negócios lucrativos e adoro aconselhar, ser o pensador estratégico de alguém, parceiro, estrategista, multiplicador de lucros, mas também sou muito benevolente e muita gente é egoísta. Uma das coisas é que as pessoas estão ocupadas demais e muito voltadas para si mesmas, para realmente querer contribuir com os outros dessa forma, e isso realmente me entristece. Sim, eu acho que, olha, existem algumas pessoas boas por aí. Espero que algumas dessas pessoas boas estejam ouvindo esse podcast e que elas. Recebam essa informação e a repassem. Você tolerou meu estilo extremamente eclético, então obrigado. Eu Gosto do seu estilo, é muito bom, o melhor tipo de coisa. Prefiro isso a coisas roteirizadas a que você recebe informação verdadeira. Quando você se aprofunda em coisas que a pessoa realmente se importa, e era isso que eu queria fazer, então estou feliz, estou muito feliz, obrigado. e fazer isso, muito obrigado. O prazer é meu, realmente. Vou deixar todos os links aqui embaixo para quem está ouvindo. Se você curte o Jay, confira o trabalho dele e acesse seu site, que estará nas notas do episódio. Agora, uma última pergunta que sempre faço, com uma abordagem diferente. Após uma carreira incrível ao lado de pessoas extraordinárias, se pudesse passar só uma lição para seus filhos, qual seria? Essa é realmente uma ótima pergunta. Eu sempre quis que meus filhos, e eu tenho muitos, eu tenho 7. Eu sempre quero que eles sejam. Eu não me importava se eles me amavam ou me odiavam. Eu queria que eles fossem grandes seres humanos e agregassem valor à sociedade, tivessem grande respeito por todos e percebessem que não existe ninguém, com algumas exceções, alguns poucos indivíduos muito ruins no mundo, mas a grande maioria, não importa o nível socioeconômico ou a falta dele, todos, com raras exceções, merecem ser tratados com dignidade, relevância, significado. E tem mais uma palavra, que é respeito. Eu sempre tentei passar isso para meus filhos e eles se tornaram pessoas de qualidade. Alguns são muito bem-sucedidos, outros estão apenas, sabe, felizes fazendo o que fazem, mas são bons seres humanos. E eu sempre quero saber que, quando eu deixar essa terra, eu deixei o mundo melhor porque estive aqui. Porque se eu não fiz isso, então só tirei oxigênio dele, e não é isso que eu queria para a minha vida, e não é isso que eu quero para os filhos que eu trouxe ao mundo e para todas as futuras gerações que eles terão.